Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Chegar a você esse vídeo, possa trazer da paz de Deus, bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido de sempre para que você possa estar curtindo, para que você possa estar comentando. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de vocês para espalhar esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. E você que está vendo essa mensagem em outra plataforma, abaixo tem um link, toque, para que você possa ver essa mensagem completa no canal. Nossa reflexão, nossa meditação de hoje está no Evangelho de João, capítulo 21, verso 3 e verso 4, a parte A. João, capítulo 21, verso 3 e verso 4, diz assim, olha: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Verso 4, a parte A. Sendo já pela manhã, Jesus se apresentou a eles na praia. Vou ler novamente, João 21, 3 e 4. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4, a parte A. Sendo já pela manhã, Jesus se apresentou a eles na praia. Preste atenção, a nossa meditação de hoje é: Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Preste atenção, esse texto é interessante porque nós temos aqui o personagem chamado Pedro. Incluindo Pedro, estavam alguns dos discípulos. Nós sabemos que quando Jesus iniciou seu ministério, Jesus escolheu 12 homens para poder caminhar com ele. Esses 12 experimentaram milagres, esses 12 experimentaram ensinos de Jesus, esses 12 foram preparados para que quando Jesus subisse ao céu novamente, eles pudessem dar continuidade no ministério. Então a maioria desses homens eram pescadores, e Jesus havia dito a eles: olha, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, então muitos deles, inclusive Pedro, largou a pescaria para poder se tornar pescador de homem e caminhar com Jesus. Só que a Bíblia fala nesse capítulo 21 que alguns acontecimentos tinham vindo sobre os discípulos, principalmente Pedro, que havia negado Jesus algumas vezes. Por Pedro ter negado Jesus, isso gerou nele uma tristeza, gerou nele uma angústia. E o texto sagrado nos diz que agora ele deixa de seguir a Jesus e volta para a praia para poder pescar novamente. Então Pedro disse aos discípulos: vou pescar. Alguns dos que estavam ali com ele disse: nós iremos contigo. E eles foram para o mar, ficaram ali a noite inteira pescando, mas não conseguiram pescar nenhum peixe. O que é interessante é porque Pedro e os outros discípulos voltaram para a pescaria. Isso é um sinal de quê? De desistência. Paramos, ele não nos ama, falhamos, não temos condição de seguir a Jesus. Muitas das vezes nós apresentamos assim também, porque nós somos sujeitos a erros, falhas, negar a Cristo. Todas as vezes que nós erramos, falhamos, nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, ou nós voltamos para trás do lugar que Cristo já havia nos tirado. Mas o que é interessante nessa reflexão é que quando eles estão ali a noite inteira pescando e não pescaram nada, pela manhã bem cedo, Jesus se apresentou na praia. Ou seja, eles desistiram, eles retrocederam, eles voltaram para o mar para pescar, mas Jesus se apresentou na praia. Qual o propósito? De mostrar para eles, inclusive Pedro, que ele não tinha desistido deles, que Deus continuava tendo plano, obras na vida de cada um deles. Nós estamos sujeitos a errar, a falhar, mas você precisa entender, ele não desiste de você. O interior de Pedro e alguns dos que estavam ali ficaram tristes, angustiados. Então eles resolveram parar, desistir de seguir Jesus. Mas Jesus se apresentou na praia para mostrar: olha, eu não desisto de vocês. Deus continua tendo obra e plano na vida de vocês. Eu quero que você entenda, porque talvez você está triste, talvez você está angustiado, talvez você está pensando em desistir, talvez você já até retrocedeu. Mas da mesma forma que Jesus se apresentou naquele dia ali na praia, ele se apresenta para mim e para você através dessa palavra para dizer para você: olha, você errou, você falhou, mas eu não desisto de você, eu não esqueci de você,
Eu continuo tendo plano na sua vida, obra na tua vida. Cristo não escolheu a Pedro errado, nem os discípulos. Ele sabe quem ele escolhe. Se ele te escolheu, ele sabia que você iria enfraquecer. Ele sabia que iria existir um momento na sua vida que você teria dúvida. Mas nós precisamos entender que ele nos ama. Cristo poderia ter ido para outros lugares, mas ele se apresentou bem cedo naquela praia para os discípulos. Para quê? Para mostrar para eles que ele não desistiu deles. Houve naquele dia uma nova pesca. E agora eles vão pescar grande quantidade de peixe. E depois eles vão voltar para a posição de pescadores de homens. Por um momento pensaram em desistir e parar. Mas depois que Pedro experimentou do amor de Cristo, depois que os discípulos viram que Jesus não desistiu deles, eles se levantaram novamente e se tornaram pescadores de homens. E a minha oração é que você se levante. A minha oração é que você entenda que Jesus não desistiu de você e que ele continua tendo obra e planos na sua vida. Ele não desiste de mim e de você. Então levante sua cabeça, volte para a posição que Jesus te colocou, que ele possa curar o teu interior e que escrever uma nova história para a sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, quero te apresentar cada vida, esses homens e essas mulheres, que talvez se encontrem como Pedro estava, Senhor, triste, angustiado. Pedro, meu Deus amado, negou o Senhor. Pedro resolveu, retrocedeu. Talvez achou que o Senhor não amava ele mais. Talvez pensou que o Senhor não tinha plano na vida dele. E assim acontece conosco, Pai. Às vezes estamos frustrados, desanimados. Pensamos em desistir, retrocedemos. Mas o Senhor, ó Pai, se apresentou naquela manhã bem cedo na praia. Se apresentou ali porque o Senhor não desistiu deles. Da mesma forma que o Senhor não desiste de nós. Por isso eu te peço, toca na vida desse homem e dessa mulher. Cura o interior de cada um de nós. Tira toda tristeza, toda angústia, todo sentimento, Deus amado, de desistência possa cair por terra. Pai, que o Senhor possa fazer de cada um de nós pescadores de homens, que o Senhor possa fazer de nós grandes homens e mulheres, Pai, que venhamos nos levantar, voltarmos para a posição que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro, te entrego cada vida, repreendendo toda força maligna, tudo aquilo que impede esse homem se levantar, caia por terra, Pai, que assim como o Senhor manifestou o teu poder, voltando naquela praia bem cedo, e assim o Senhor possa manifestar em cada vida, provando que o Senhor ama, provando para cada um deles, Pai, que mesmo que eles erraram, falharam, o Senhor não desiste de nós jamais, Pai. Com essas palavras eu oro. Assim como eles voltaram, se tornaram grandes pescadores de homens, assim o Senhor possa fazer na nossa vida, Pai. Eu oro e abençoa cada um deles no nome de Jesus. O Senhor não desiste de você. Passe essa mensagem para outra pessoa que talvez parou, retrocedeu, mas que nós possamos entender que o amor dele é bem maior. Existe um momento que nós nos enfraquecemos, existe um momento que nós queremos voltar atrás, mas ele não desiste. E ele que nos dá força para nos colocarmos de pé e continuarmos na missão que ele tem para nós. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.